Olá meninos, estamos aqui para mais uma aula de História, espero que estejam bem. Meus amigos, estamos aqui na sétima classe a tratarmos da nossa aula de História, cujo sumário é as primeiras comunidades humanas, o Paleolítico. Hoje vamos falar de modo concreto sobre o Paleolítico. Dizer que a espécie humana é uma ramificação na ordem dos primatas, por sua vez, a que pertencem à classe dos mamíferos. Os primatas mais antigos estavam bem adaptados à vida arbórica, ou seja, em localidades onde havia muitas árvores, trepando de galho em galho, como se fosse um macaco. E nós vamos encontrar que as características essenciais dos primatas nós encontramos em dois grupos de espécies, em duas famílias. Ou seja, dos primatas surgiram duas famílias, que são os contídeos e os hominídeos. Então são espécies diferentes, mas que tenham vindo do mesmo antepassado comum. Quais são os congídeos? Os congídeos são os grandes símios, como é o caso do orangotango, da gorila, do chimpanzé. Já os hominídeos é a espécie humana, aquela que evoluiu desde o australopiteco até o Homo sapiens sapiens, que é, nesse caso, o homem atual. Dizer que vamos encontrar na espécie dos primatas o ramapteco. O ramapteco é considerado o primata que conseguiu sobreviver na orla dos bosques quando o planeta Terra sofreu por grandes transformações climáticas, ou seja, quando o clima ficou totalmente rigoroso, neste caso frio e seco, foram os ramaptecos que conseguiram, nesse caso, sobreviver nos bosques. E estes viveram cerca entre 15 e 18 milhões de anos antes de Cristo, é o período que tenham vivido. É a partir deste ramo dos ramaptecos que mais tarde vão surgindo outras espécies. Estamos aqui falando dos congídeos e hominídeos, e dos hominídeos que se deu à própria evolução da espécie humana. Dizer que no período paleolítico, que sabemos que é o período da pedra antiga, nós vamos ver que as primeiras comunidades humanas já realizavam algumas atividades, como é o caso do fabrico de instrumentos de pedra, que começou a ser feito, aqui estamos a falar já do fabrico de certos utensílios, estamos a falar da utensilagem, vimos que os primeiros instrumentos de pedra foram fabricados pelo Homo habilis, e isso foi mais ou menos cerca de 3 milhões de anos é que o Homo habilis começou com o fabrico de instrumentos de pedra. Mas, além da pedra, existem outros instrumentos, outras matérias-primas que foram utilizadas para o fabrico de certos instrumentos de trabalho, certos utensílios domésticos, como é o caso do osso como matéria-prima, chifre e alguns extratos vegetais, madeira nesse caso. Então estamos a dizer que pelo facto da pedra ser mais resistente e ser a principal matéria-prima para o fabrico de instrumentos, por isso é que este período inicial da evolução humana chamou-se de Idade da Pedra. Os arqueólogos batizaram-se esta fase como Idade da Pedra, que é correspondente por dois períodos: o Paleolítico, que vamos ver hoje, e o Neolítico, que vamos ver na próxima aula. Dizer que no Paleolítico, como é que foi a vida das comunidades humanas? Essas primeiras comunidades humanas viveram tendo em conta as seguintes realidades: o nomadismo, a utensilagem, a caça, o culto dos mortos. E nós vamos perceber aqui o que realmente cada um desses elementos foi considerável para esta fase. Estamos aqui a falar de nomadismo. Nomadismo é ser nômada.
Né? Nomadismo é quando há certos indivíduos ou grupos de indivíduos ou certas espécies habitam num território por tempo muito escasso, ou seja, ser nômada é viver em constante deambulação de território em território. Ser nômada é viver sem ter lugar fixo. Entretanto, no Paleolítico, as comunidades humanas não tinham lugar fixo para viver, pois a principal atividade econômica era a caça e a recoleção. Apesar de que eles, quanto à tecelagem, fabricavam alguns instrumentos de caça, de pesca, à base de matéria-prima como a pedra e outros objetos, como é o caso de ossos, chifres e madeira. Meus amigos, nesta fase, nós vamos ver que o homem vai descobrir o fogo. O Homo erectus, que descobriu o fogo cerca de 500.000 anos. Estamos a falar já uma passagem nesse período de evolução, em que o Homo erectus descobre o fogo. E o fogo foi significativo para a vida das comunidades humanas, foi de crucial relevância. Dizer que com o fogo o homem conseguia iluminar as noites escuras, conseguia então proteger-se dos animais ferozes, porque esses animais têm medo de se aproximar a lugares assim que tenha fogo. Com o fogo foi possível mudar a dieta alimentar, porque os homens começaram já a cozer a carne. Com o fogo foi muito importante, porque os homens acabavam por fazer fogueiras e aí se reuniam, e isso foi estimulando a linguagem. Então esse é um papel muito crucial que o fogo desempenhou na vida das primeiras comunidades humanas. Mas há uma realidade que temos aqui que apontar: o medo, a insegurança que o homem teve por causa dos elementos da natureza, por causa de certos fenômenos que ocorriam na natureza, fez com que este homem começasse a acreditar em forças sobrenaturais. Nós podemos dizer que os homens do Paleolítico Superior já tinham um sentimento religioso, porque o sentimento religioso foi uma das grandes manifestações religiosas, foi mesmo acreditar nos seus antepassados. Eles acreditavam que o espírito dos seus antepassados podiam os proteger de perigos, dos perigos que acarretava a caça, das tempestades e de outras realidades. Então estamos aqui a dizer, para esses povos caçadores, a influência das forças sagradas era crucial, pois era crucial na procriação, que era a base para a prossecução da espécie, a evolução da espécie. No caso, depois da procriação, vem aqui a caça como um elemento crucial para essas comunidades humanas, porque era a fonte da subsistência. Não obstante, também a morte, que era algo que eles temiam e que fez com que tivessem necessariamente acreditado que as forças da natureza e o espírito dos antepassados os protegiam de todos esses perigos, e assim eles foram criando manifestações religiosas, porque eles sabiam que tinham o temor sobre as forças da natureza, e por isso eles vão procurar venerar os espíritos dos antepassados. Então, meus amigos, é isso que nós queríamos aqui abordar. Nós dissemos que a espécie humana, dos hominídeos, bem como do esponjídeo, vem do mesmo ramo de primatas, e acreditamos ser aqui, acreditamos ser o ramapteco, que foi a última espécie que conseguiu sobreviver às mudanças climáticas, e face a esse surgiram esses dois ramos dentro do grupo dos primatas, surgiram essas duas espécies, do esponjídeo e dos hominídeos. Por isso, não devemos afirmar que o homem veio do macaco, pois o macaco faz parte da espécie de esponjídeos, o homem
os hominídeos. Então, tanto os mongóis como os hominídeos vieram do mesmo antepassado comum, que são os primatas, e aqui apontamos o Ramateco, foi a última espécie de primata a ter sobrevivido, tendo em conta o rigor do clima. E no Paleolítico, o homem era nômade, pois não tinha um lugar fixo para viver, praticava já o tecelagem, ou seja, o fabrico de alguns instrumentos de pedra, de madeira, de ossos e chifre, e que o homem praticava a caça e a recoleção, pois ainda não havia sido descoberto a agricultura e a pastorícia, que vai ser descoberta apenas na outra fase, que é o Neolítico. Nós verificamos que o homem, por causa do medo, do perigo que a natureza lhe oferecia, por causa do medo da morte e de alguns perigos na caça, foi acreditando nas forças da natureza e começa a ganhar alguns espíritos religiosos. E a grande manifestação religiosa foi mesmo o sepultamento dos mortos, pois eles acreditavam que os espíritos dos mortos os protegiam de todos os perigos. Então é isso que nós queríamos falar na aula de hoje. Espero que tenha percebido. Resolva todas as questões da tarefa e fique em casa.